Queridos, a gente vai iniciar uma nova série de mensagens. A gente terminou a série Ame a Sua Igreja no último domingo, né? E a gente, para quem acompanha lá, a gente tem um arquivo, não é, com todas as séries de sermões que a gente vai meditar aqui ao longo de 2025. Né? Então, a gente já sabe até lá em dezembro o que a gente vai estar aqui expondo. E você que tem acompanhado sabe que a próxima série é essa: o que é o culto ao Senhor. Então, o ponto aqui nessa série, depois da gente terminar falando sobre amar a igreja, coisas muito importantes para a gente viver, não é, como igreja, como povo do pacto, como povo da aliança, também é fundamental para a nossa caminhada a gente compreender o que é o culto ao Senhor. Então, a gente pensou nessa série, uma série curta, são 4 sermões que a gente vai ver sobre culto e algumas características do que é o culto. Hoje a gente vai ver no Salmo 95, abrindo essa série, que leva esse tema com o próprio nome do tema da série. É o tema do sermão, o que é culto. Então, com base no Salmo 95, peço que você abra lá, a gente vai ler esse salmo, a gente vai perceber aqui na palavra do Senhor como que esse salmo ele demonstra algumas características do que é o culto ao Senhor. E é isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Eu vou fazer a leitura desse salmo todo. Peço que você, com bastante atenção, leia junto comigo, para que a gente aprenda com dedicação e atenção o que o Senhor diz aqui no Salmo 95. Diz assim o texto: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém. Irmãos, a gente pensou essa série pela profunda necessidade que a igreja precisa ter de compreender o que é culto. Às vezes, como eu disse até de manhã na chamada, a gente tem uma concepção já muito estabelecida do que é culto. Muitas vezes por conta da cultura que a gente vive no Brasil, cultura evangélica, muitas vezes, que já rotula o culto de alguma maneira e que a gente vive isso já. E muitas vezes não nos atentamos para o que a própria palavra de Deus diz que é o culto. Por isso é muito importante a gente perceber. A gente não precisa ir muito longe para perceber que tem igrejas aí, que a gente vai ver em vídeos que rodam aí nas redes sociais, a bagunça que é um culto, como que é uma loucura que acontece em alguns lugares que não parece muito um culto ordenado do Senhor. Então há uma grande necessidade da gente compreender o que é culto, para perceber a seriedade do que é isso, para perceber a importância do que é nós estarmos aqui nessa hora, por exemplo, cultuando o Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente vem fazer todo domingo quando a gente se reúne como igreja para cultuar o nosso Senhor. Você já parou para pensar nisso? O que é culto?
ao Senhor? A gente vai ver isso. E a gente percebe aqui, a gente vai usar nessa série de sermões o livro Para a Glória de Deus, de Daniel Bloch. Uma indicação, peço que vocês que puderem adquiram e leiam esse livro, que é muito importante, uma teologia bíblica do culto que ele faz. E Daniel Bloch, ele comenta sobre a questão do culto, esse fenômeno, da seguinte maneira: o verdadeiro culto envolve atos humanos reverentes de submissão e honra diante do divino soberano em resposta à sua graciosa revelação de si mesmo e em conformidade com sua vontade. Preste bem atenção nisso, que é o que a gente vai perceber aqui no Salmo 95, basicamente o que Daniel Bloch ele descreve ali sobre o culto. Qual o contexto aqui no Salmo que a gente percebe ser importante para nós pensarmos sobre culto aqui nessa noite? A letra ficou um pouquinho pequena, mas eu vou falar aqui para você. A gente vai ver algumas características nesse Salmo. Primeiro, há uma convocação aqui nesse Salmo. Verso 1, a gente vai ver no verso 6... iniciar os versos com venham. Então, há uma convocação. No verso 2, a gente vai ver o salmista falar: saiamos ao seu encontro. Então, perceba a convocação de ir, de sair ao encontro de alguém. Aí, outra coisa que a gente vê o salmista destacar aqui nessa convocação é que é uma convocação para fazer alguma coisa, para fazer algo. E o que ele chama, convoca o povo para fazer? Verso 1 também diz: cantemos, celebremos. Verso 2, vitoriemo-lo. Verso 6, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. Verso 8, não endureçam o coração. E isso, essa convocação para fazer alguma coisa a alguém, direcionada a alguém, a quem? Verso 1, ele fala ao Senhor, ao rochedo da nossa salvação. Verso 2 está seu, vitoriemo-lo, do Senhor, no verso 6. Por quê? O salmista também deixa claro aqui, do verso 1 a 3, a gente vai perceber que há essa convocação para cantar, celebrar, vitoriar, adorar, prostrar, ajoelhar o Senhor, porque a majestade e a grandeza de Deus, ela é exposta. Verso 1 a 3. Depois ele vai falar no verso 4 a 7, depois de demonstrar a majestade do Senhor, do Rei, acima de todos os deuses, ele vai falar do Deus Criador, Criador de todas as coisas, aonde tudo está debaixo da soberania do Criador, e no verso 7 ele vai falar que ele é o nosso Criador. Ele não é só o Criador de toda essa criação que nós vemos, mas, obviamente, de nós também. Depois, ele vai fazer um alerta do verso 8 até o verso 11, que é a parte final desse salmo. Então, perceba que esse salmista, guiado pelo próprio Espírito Santo, a gente não pode perder isso de vista, a gente vai ver que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 3:7, que a gente leu aqui, ele vai olhar citando para esse salmo. Quem leu aqui com atenção, Hebreus 3, a partir do 7, percebeu que lá é uma citação do Salmo 95, perfeita, completa praticamente, dessa segunda parte, dessa parte de alerta, que é o que o autor de Hebreus está fazendo lá. E o autor de Hebreus diz que quem está dizendo aquilo ali? Ele diz lá no verso 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, ele cita o Salmo 95. Então, quem está orientando e dizendo, exortando aqui nesse Salmo 95 é o próprio Senhor. Isso precisa ficar guardado no nosso coração. Então, quem faz essa convocação é o Senhor, para que o seu povo o cultue em adoração, em ações de graças, em total reverência e fidelidade, porque Ele é o Senhor revelado em sua santa palavra. Então a gente vai dividir isso para a gente compreender de uma maneira mais didática. A primeira coisa que a gente vê
não é? É essa convocação. O culto, ele é uma convocação do próprio Senhor para as nossas vidas. Como a gente viu, o verso 1, venham. Verso 2, saiamos ao seu encontro. Verso 3, venham novamente. Na verdade, o verso 6. Nós o cultuamos, não é? Nós só cultuamos o nosso Senhor, como eu coloquei ali, porque Ele nos convocou a fazer isso. Ele nos chamou para o culto e nós o respondemos a esse chamado. O Senhor nos atraiu a Ele. O Senhor atraiu cada um de nós para termos relacionamento pactual com Ele, a fim de cultuar o próprio Senhor. O culto, ele se inicia aonde? Né? Tem gente que vai falar que talvez seja lá quando o povo de Israel ele recebe umas leis e tudo mais, um direcionamento com tabernáculo, com sacerdotes. Não, o culto inicia no Éden. Quando o Senhor cria o homem, né, a humanidade, ali já há o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ali já há Deus indo ao homem conversar, ter relacionamento com ele todos os dias. Inclusive, após o homem cair, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até Adão. Então perceba que se inicia lá em Gênesis capítulo 2, principalmente, capítulo 1, 2 e 3. A gente vai ver que há o culto ali estabelecido, o relacionamento, a convocação do Senhor para que o homem tenha relacionamento com Ele. O autor de Hebreus, não é? Ele faz uma convocação para o culto lá no capítulo 10, verso 19 até o verso 22, de uma forma em que ele exorta aquele povo para que vá ao Santo dos Santos agora que não há mais véu que separe, porque Cristo rasgou esse véu. Então, o sentido ali do véu do Santo dos Santos era o sentido de relacionamento com o Pai, com o Senhor, que era separado por um véu. Um sacerdote tinha que mediar aquele relacionamento do povo com Deus, mas Cristo Jesus, como sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício perfeito e final, e aí a gente tem agora esse acesso aberto para cada um de nós entrarmos no Santo dos Santos e ter esse relacionamento pactual com o Senhor, firmado no sangue de Jesus Cristo. O breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, eles vão, lá na primeira pergunta, tanto um quanto o outro, dizer qual é o fim supremo e principal do homem. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, se Deus criou o homem, Adão e Eva, para que eles o glorificassem, sendo a imagem e semelhança do Senhor nessa terra, com mandamentos criacionais, ao fazerem isso, eles estavam glorificando a Deus, tendo esse relacionamento pactual com o Senhor, aonde é o nosso propósito. A gente vai ver Daniel Bloch comentar também, dizendo que não poderíamos adorar a Deus de modo aceitável se Ele não tivesse tomado a iniciativa, tanto para se comunicar conosco, como para abrir os nossos olhos para a sua comunicação, seja na criação, na história ou na Escritura. Então, a gente está aqui porque o próprio Senhor, ele convocou, ele abriu os nossos olhos para a sua revelação, para que nós o enxergássemos como Deus, como rochedo da nossa salvação, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enxergando isso, a gente é capacitado pelo Senhor, por chamado dele, convocação dele, a estar aqui nessa hora. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui cultuando o Senhor. Então, a primeira coisa é um chamado do Senhor, é uma convocação do Senhor. A gente não está aqui porque a gente quis vir, porque a gente achou que a gente deveria vir, porque a gente, eu acho que hoje eu vou lá cultuar o Senhor, porque Ele
te convocou a estar aqui, assim como todos os domingos Ele faz. Ele convoca o seu povo pactual a estar em relacionamento santo com Ele no culto. E aí a gente, ligado a isso, vai perceber duas coisas aqui. Que há um objeto e um sujeito de culto. Primeiro, o objeto de culto, a gente vai ver que é o Senhor, obviamente, como a gente viu no verso 1, no verso 2, no verso 6. É o nosso Deus, o rochedo da nossa salvação. Ele nos convoca para que cultuemos a Ele mesmo, para que adoremos a Ele mesmo, qual é o nosso fim principal, que Ele nos criou com esse propósito. E a gente vai ver, irmãos, que não só no Éden isso acontecia, mas posteriormente, mesmo pós-queda, isso continuou acontecendo e continua até hoje. A gente vai ver, eu deixei ali Gênesis 4, verso 4, a gente vai ver Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Ali é um relacionamento pactual de culto, irmãos, que está acontecendo ali no capítulo 4 de Gênesis. Uma oferta ao Senhor que Abel faz. E Deus se agrada antes de quem? Da oferta? Já percebeu isso aqui no texto? De Abel. E da sua oferta, porque Deus conhece o coração de Abel, que ofereceu aquela oferta ao Senhor. Então há um relacionamento ali, há um culto ali, há uma glorificação a Deus ali, há um encontro com o Senhor ali. Capítulo 8, verso 20 e 21, a gente vai ver Noé realizando isso também. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Perceba aqui como que o Senhor recebe essa adoração, esse holocausto sobre o altar que Noé prepara logo após saírem da arca, não é? Depois que o dilúvio ele diminui. Abraão, eu não mencionei muito aqui, mas a gente vai ver Abraão continuamente levantando altar ao Senhor. E os patriarcas, Isaac, Jacó, a gente vai ver todos eles erigiram altar ao Senhor. Relacionamento cultual com o Senhor. Aí quando o povo ele se torna ali, está se tornando uma nação, aonde Deus ele tira esse povo da terra do Egito, do cativeiro, ele vai se tornar uma nação geográfica ali na terra. O que ele faz na sua lei que ele dá para esse povo? A gente leu aqui também. Primeira coisa e segunda, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Então perceba como que Deus orienta o seu povo com a sua lei, para que não preste culto a ídolos, a qualquer outro que é colocado no lugar dele, que é o único digno de culto, de adoração, porque fomos criados para a glória de Deus. Então quem nós temos que glorificar e cultuar? O Senhor, única e exclusivamente na nossa vida. Paulo, ele vai dizer aos romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Porque o Senhor, irmãos, ele é objeto de culto. Porque Ele é o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é o rochedo da salvação, Ele é o Deus supremo, como o salmista descreve o Senhor aqui. Ele é rei acima de
todos os deuses. E quando o salmista fala todos os deuses, não quer dizer que existam deuses de verdade, de fato, mas existe no coração do povo idólatra, corrompido pelo pecado, deuses que nós criamos no nosso coração, que a humanidade criou ao longo de toda a história pós-queda, seja nós mesmos o nosso Deus. Mas o Senhor é acima de todos esses deuses falsos, fruto do coração corrompido. Se no verso 1 a 3 o autor demonstra essa soberania e majestade de Deus, como a gente viu, como motivo, porque Ele é isso e aquilo, soberano, Ele é o Criador, o nosso Criador. Ele mostra no verso 4 a 6 a criação e no verso 7, o nosso Criador, mas não simplesmente o Criador da humanidade. Olha como é que o salmista, ele pontua no verso 7, irmãos, isso aqui é profundamente relacional. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Nós somos povo do pasto do nosso Senhor e ovelha de suas mãos. Ele descreve o nosso Deus como o bom pastor e nós como suas ovelhas. Por isso tudo, irmãos, Ele é objeto de culto e não há outro nessa terra, pois toda adoração direcionada a qualquer outra coisa que não o nosso bom pastor é idolatria. Calvino, ele descreve aqui duas razões nesse salmo que nos levam a louvar o Senhor em culto. Ele diz: ao exortar os judeus a louvarem a Deus em assembleia solene, declara duas razões por que Deus deve ser louvado. Uma é porque Ele sustenta com seu poder o mundo que Ele mesmo criou, e outra porque Ele, por sua livre graça, adotou a igreja para uma graciosa comunhão com Ele. Então, a gente pode ver que Deus ele é adorado e cultuado, porque somente Ele é Deus majestoso, porque somente Ele é o Criador e sustenta a sua criação, porque Ele adotou um povo para viver de forma pactual com Ele, onde Ele é o bom pastor desse povo, e esse povo é a ovelha desse bom pastor, ou seja, um Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes e nas suas necessidades e não deixa de amparar, que é a imagem do pastor ovelha. Sendo assim, obviamente, quem é o sujeito do culto? Nós, igreja. Então a convocação para o culto é para o povo do pacto, irmãos. Para aqueles que seguiram essa linhagem, daqueles que creram em Deus como seu Senhor, a linhagem de Cristo, aqueles que creram em sua obra como rochedo da sua salvação, aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, e brada essa vitória em louvor, que é a ideia de vitoriêmulo, é bradar com alegria, e a gente brada. Essa vitória é daqueles que não se cansam de render graças pelas inumeráveis bênçãos do Senhor, seu amor, sua misericórdia, seu cuidado paterno, pastoral e providencial. Adorar a Deus, irmãos, estar aqui em culto, é um rico privilégio para aqueles que Deus tirou do lamaçal de pecados, que tirou as escamas dos olhos, a cegueira que impedia de enxergar o próprio Deus. É um rico privilégio o culto, irmãos, para aqueles que foram arrancados do domínio das trevas para o reino de Deus. Esse grande rei que o salmista menciona aqui, daqueles que foram tirados da posição de injustos para justos pela morte daquele que morreu no lugar desses injustos, para torná-los justos. É um rico privilégio para aqueles que eram inimigos de Deus, estavam debaixo de sua ira, mas recebem o seu amor e sua graça, se tornando agora esse povo do pasto do Senhor, do bom pastor, ovelhas da sua mão. Queridos, nós temos esse rico, santo prêmio
da graça de sermos o sujeito desse culto ao Senhor, de sermos esse povo que tem Ele por rochedo da salvação. Esses são convocados, o povo santo, o povo que crê no Senhor, a se apresentarem diante do Senhor em culto e a ter esse relacionamento pactual, firmado no sangue do Redentor Jesus, do nosso Senhor. Os que obtiveram acesso ao Santo dos Santos, por intermédio desse sumo sacerdote que ofereceu esse sacrifício perfeito por nós, para nos abrir o caminho para o nosso Senhor e Deus. Você já rendeu graças a Deus hoje por esse privilégio que você tem de ser sujeito do culto a Deus, ser esse povo que é convocado? Venham, celebrem o Senhor, adorem o Senhor. Você já agradeceu a Deus por isso? É um riquíssimo privilégio estarmos aqui hoje. Não é um chamado para incrédulos, para idólatras. Tanto que o próximo passo do salmista é uma profunda exortação, um alerta que mostra que culto é fidelidade e fé no Senhor. Esse é o ponto que o salmista coloca do verso 8 até o verso 11. É um alerta para a gente olhar para trás. O que ele faz? Não endureçam o coração como foi lá atrás com os pais de vocês. Lá em Meribá, lá em Massá, eles me botaram à prova. Não vivam como eles. Então é um alerta para aquele povo, para que quando ouvirem a voz do Senhor, não hajam com incredulidade. Quando ouvirem esse chamado do Senhor, não hajam com um coração endurecido diante do chamado do Senhor, da sua santa convocação. O ponto que culminou a ira de Deus contra aquele povo, que ele trata aqui como um povo que não cria nele, incrédulo, foi o ponto dos espias. Quando o Senhor, lá no deserto, manda eles irem lá e olharem a terra, inspecionar. Os espias vão lá e voltam. E o que eles falam? Não dá. É muito difícil, eles são muito fortes, o povo é grande, não vai dar certo, é melhor a gente voltar. E somente Josué e Caleb que falam que dá. E como que o Senhor trata eles? Castigo. Olha só como é que Números 14, verso 2 e 3 diz, aquele povo incrédulo: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha que incredulidade, depois de tudo que eles viram, maravilhas de Deus, aquele povo viu o mar se abrir na frente deles, viu o maná cair do céu para alimentar no deserto. Irmãos, aquele povo viu milagres e milagres, foram libertos de um cativeiro, onde eram escravos no Egito, e estavam aqui de maneira incrédula em Deus, querendo voltar para aquele cativeiro lá no Egito. Percebe como que o Senhor ele trata aqui? Foram condenados a morrer no deserto. 40 anos eles ficaram lá, aquela geração se foi ali. Quem entra na terra prometida? A próxima geração, aquela que nasce no deserto. Aonde Deuteronômio a gente vai ver o Senhor renovando a sua aliança com essa nova geração para adentrar a terra prometida pela força do Senhor. Aqueles incrédulos não entraram no descanso. Por isso Deus chama a atenção do povo nesse salmo, irmãos, porque ao ouvirem a sua voz, a sua santa convocação, a gente não deve endurecer o nosso coração, a gente não deve agir com incredulidade, porque Deus odeia a incredulidade. O culto é um ato de fé. O relacionamento pactual com o Senhor, aonde Ele fala, nós ouvimos, respondemos com adoração, com louvor, com ações de graças.
a gente responde com tudo isso que ele orienta, oração, ele fala, nós respondemos, é com base na fé, irmãos, não na incredulidade, porque nós cremos em tudo que ele revelou. A gente não vê o Senhor aqui. Já parou para pensar nisso? A gente está aqui, a gente não está vendo o Senhor recebendo adoração. A gente não está vendo o Senhor no alto céu, se a gente olhar para lá, recebendo adoração. É pela fé que a gente crê nisso, que isso está acontecendo. É pela fé que nós sabemos que o Senhor nos convocou e nós estamos adorando a Ele. E Ele recebe a adoração do seu povo de maneira fiel e sincera, com fé nele. É por isso que estamos aqui, irmãos. Portanto, isso aqui não é um simples alerta que o salmista faz para aquele caso de Meribá e de Massá, mas a não dar ouvidos ao Senhor de maneira incrédula, com o coração endurecido. E isso para nós significa o quê? Não responder ou negligenciar essa santa convocação. Aqueles que não ligam para o culto, aqueles que não fazem muita questão de estar aqui, que vão somente quando tem um momento vago na sua agenda ou não tem algo mais importante para fazer naquele dia, aí eu vou lá no domingo na igreja. Aqueles que também vêm cultuar o Senhor de maneira mecânica, que o coração não está aqui, que vem porque aprendeu a vir de berço, ou já está numa vida mecânica ali fria, seca, vazia, sem propósito, sem sentido, mas porque eu tenho que levantar, domingo minha agenda é essa, eu tenho que estar lá na igreja e tal, mas perdeu de vista o que está fazendo aqui. Isso é negligenciar o culto, isso é estar com o coração endurecido. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, porque aqui tem de maneira muito explícita que esses incrédulos, duros de coração, eles não receberão o descanso do Senhor. E implícito, automaticamente, que aqueles que ouvem a sua voz, respondem com fé e fidelidade, entrarão no seu descanso. E aqui, o último alerta, ou último ponto, o descanso que o Senhor apresenta. O autor de Hebreus, ele usando também esse texto, ele exorta aqueles judeus convertidos ao cristianismo ali no primeiro século, que estavam querendo voltar para o judaísmo como um ato de incredulidade e desobediência. E ele usa esse mesmo salmo, que está olhando lá para aqueles incrédulos lá atrás, para, olha, tomem cuidado para que vocês não sejam incrédulos também, abandonando a Cristo e voltando para tudo aquilo que apontava para esse Cristo que veio. E aí no capítulo 3... no verso 12, a gente vê, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Abandonar a Cristo é se afastar do Deus vivo, e ele está alertando isso aqui. Depois, ele mostra como que esses agiram com incredulidade nos tempos de Moisés e não entraram no descanso. E qual o sentido de descanso ali que ele usa? É terra prometida, que está ligada ao descanso do povo que estava sendo liberto de um cativeiro egípcio. Aquela terra estava ligada ao descanso que Deus daria para aquele povo. Agora vocês vão sair desse cativeiro. Vocês vão sair da posição de escravos para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão governar nessa terra. Vocês vão ser luz. Vocês vão ser uma nação que será luz para as outras nações. Só que esse descanso, se a gente for olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver que ele nunca foi completo naquela terra. Mesmo aqueles que entraram, eles agiram de maneira pecaminosa. Eles viveram em guerra e depois perderam aquela terra. Mas aquela terra apontava para um descanso. Um descanso que o autor de Hebreus desenvolve logo no capítulo 4, que a gente leu aqui no culto, no verso 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Verso 2, ele fala daqueles que não entraram no descanso porque não foram unidos pela fé. Aqueles que não ouviram, ou seja, incredulidade. Aí ele continua no verso 3, nós, porém, que o quê?
cremos, entramos no descanso. Culto é um ato de fé. Nós temos uma promessa de descanso eterno, irmãos. Na palavra do Senhor, aquela terra geográfica que apontava para um descanso, ela aponta para um descanso numa terra celestial. E essa sim, eterna. Numa morada onde a gente vai ter esse relacionamento com Deus perfeito, eterno, ouvindo a sua voz, respondendo em adoração e ações de graças, livres de todos os pecados. Quem entra, irmãos, nesse descanso? Os que creem. O povo pactual. O culto. Guarde bem isso, toda vez que você vier cultuar. O culto é um vislumbre desse descanso que o Senhor já nos garante pelos méritos do sumo sacerdote Jesus Cristo. Toda vez que a gente está cultuando o Senhor aqui, a gente já está vislumbrando. É como se fosse um raio de luz daquilo que a gente vai experimentar de maneira plena e completa na glória, na terra, na Canaã celestial com o nosso Deus. Isso aqui é profundamente valoroso que nós estamos fazendo aqui. Por isso nós não podemos negligenciar isso aqui. Por isso o alerta para que não hajam com incredulidade diante da voz do Senhor, da sua santa convocação, de venham, adorem, cantem louvores, rendam graças ao Senhor, ao rochedo da nossa salvação, ao nosso pastor. Agir com negligência, irmãos, a esse chamado demonstra um coração de que não tem interesse no próprio Senhor, que Ele não é o maior amor das nossas vidas, que desejamos o glorificar para todo sempre, ou que nos alegramos nele, cumprindo o nosso propósito da criação. Negligenciar o culto é responder ao Senhor de maneira negativa, é não cumprir com o propósito para o qual fomos feitos, é viver para a nossa própria glória. Portanto, para concluir, cultuemos ao Senhor como o único Deus, como o Senhor das nossas vidas. Toda vez que você vier, lembre-se disso. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconheça esse Senhor todos os dias como o único Deus e o seu bom pastor. Conheça cada dia mais o rochedo da sua salvação. Isso vai abrir cada vez mais seus olhos para a majestade e glória desse Deus. Vai colocar você de joelhos, humilhado diante dele no culto. Não negligencie o culto. Não é porque semana que vem tem de novo, irmãos. Às vezes a gente pensa, semana que vem tem de novo. Na outra tem de novo. Tem um monte de domingo no ano. Não significa que tem um monte de domingo no ano, que a gente não deve cultuar hoje. Abrir mão do culto é abrir mão da convocação do Senhor para cultuá-lo e adorá-lo. Ou seja, a gente está adorando e cultuando outra coisa que entrou no lugar. Não negligencie o culto. Tudo que colocamos como motivo de não estar aqui é o que estamos priorizando na nossa vida acima do próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu não vim por quê? O que é mais importante que entrou na minha agenda do que estar cultuando pactualmente o meu Deus? O que está pautando a minha vida? O quê? Isso é muito perigoso, irmãos, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida não para a glória de Deus, não alegres nele, mas para a nossa glória, para os nossos caprichos. E é isso que pauta a nossa agenda muitas vezes. Se o seu coração está endurecido, se volte para o Senhor hoje. Se volte para o Senhor com esperança. Não espere amanhã. Deus odeia a incredulidade, a infidelidade. Ele nos chamou para a fidelidade a Ele. Ele não nos deu o seu Filho à toa, irmãos. Ele não derramou a ira pelos nossos pecados no seu único Filho à toa. Foi para vivermos para a sua glória. E isso envolve primordialmente o culto ao Senhor como povo do pacto da aliança em Jesus.
Em Cristo temos a remissão de pecados, irmãos. Nós vivemos isso aqui hoje. Se volte para Ele. Clame a Ele por um coração de carne maleável, que tire o coração de pedra endurecido. Ele perdoa. Se volte para Ele. Se prepare para o culto. Isso aqui é muito importante, irmãos. Sabe qual é uma das maiores negligências daqueles que vivem uma rotina religiosa? É não tratar mais o culto com temor e reverência. Isso envolve não se preparar para o culto. E o que é não se preparar para o culto? Sabadão, não é? Sabadão, vamos aproveitar, porque não tem nada na igreja, sábado, né? Então vamos dormir tarde. Aí domingo o camarada está igual um zumbi, né? E aí chega no culto, o camarada quer, porque ele quer aproveitar o domingo também, né? Porque aí não é só o sábado, domingo também. Aí chega no culto, tá sonolento, tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso dormir, estou cansado, meu Deus, semana passou, foi cansativa, amanhã, segunda-feira, vou trabalhar. Ai, coisa horrível. Né? E está aqui, esse culto não acaba, esse pastor não para de falar, né? Coisa chata, passou já de 30 minutos o sermão, eu já estou coçando na cadeira, que coisa chata, já não estou entendendo mais nada. Que sermão horrível. Será que a gente se preparou para esse encontro com o nosso Deus? Vocês não estão aqui simplesmente para me ver, para ver o fulano, o irmão, o outro irmão. Envolve a comunhão. Mas um encontro com o Senhor. Uma convocação com Ele. Então se prepare para esse momento. Descanse bem. Ore ao longo do sábado, do domingo. A gente já tem os textos bíblicos que vão ser expostos. A gente tem uma leitura semanal da Escritura com base no sermão. Aproveite tudo isso. Clame ao Senhor para que Ele prepare seu coração aqui para esse momento. Durante o culto aqui, você se preparou, não é muito bem, você está atento, você não está sonolento, você não está dormindo. Isso não significa que você está, firme. Ouça com profunda atenção a palavra lida. Às vezes o liturgo está aqui, vamos abrir no Salmo 100, vamos fazer a leitura, e você está lá. E agora, qual o próximo passo? Vamos orar. Vamos orar. Sabe aquela mecânica? A gente nem prestou atenção no que o Salmo 100 diz. O que esse Salmo 100 está falando? Nossa, que profundidade que o salmista está dizendo aqui. Cantem, se alegrem no Senhor. Preste atenção profunda no que você lê na palavra do Senhor, lida aqui nesse culto. É relacionamento. É o Senhor falando com você naquela leitura. Preste atenção à palavra exposta, ao sermão. Não fique torcendo para acabar logo, para você ir embora para casa. Preste atenção, eu sei que você faz isso, eu já fiz muito isso também. Mas preste atenção. A gente é pecador, irmãos. Mas a gente não deve aceitar isso. A gente deve lutar contra isso. Preste atenção no que Deus está falando contigo. Peça ao Senhor que Ele dê um coração em que você possa responder a essa palavra, a esse chamado do Senhor, com as suas orações, com os louvores que são entoados aqui. O Ministério de Louvor está aqui para conduzir a igreja no louvor, no canto congregacional. É para todos cantarem como o quê? Demonstrando o quê? Que aqui tem um povo pactual, louvando o único Deus. Então responda de maneira atenciosa a Deus nas suas orações e nos cânticos que forem entoados aqui com o coração voltado para Ele e principalmente, irmãos, com a consciência, por mais que não vejamos, de que o Senhor está no alto e sublime trono como Rei, recebendo essa adoração, esse culto ou não. E aí fica um alerta para nós. Que o motivo de estarmos aqui, irmãos, e aqui eu encerro, seja sempre e sempre não se encontrar como num clube, mas a grandeza de Deus,
Sua majestade, o fato de Ele ter nos resgatado das trevas para a luz, como sendo o rochedo da nossa salvação, o fato de ser o nosso bom pastor que nunca nos abandona e nos alimenta, chamando-nos para nos relacionar com Ele toda a semana como povo santo. Isso é o culto. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua palavra. Amém.